Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro fórum interativo do projeto Transformação Lean nos Hospitais. Eu sou Gilberto Gaspar da Silva, sou especialista de processos no projeto Lean nas Emergências e hoje serei o mestre de cerimônias desse evento. Como vocês sabem, o projeto já iniciou há algumas semanas e nesta última semana concluímos a 5ª visita na maioria dos hospitais que estão participando dessa etapa e com isso conseguimos evidenciar alguns impactos obtidos com a implantação, principalmente com algumas ferramentas, encontramos oportunidades nos projetos e no dia de hoje iremos compartilhar com vocês a experiência obtidas no ciclo 3 ao longo dessas visitas. E para prestigiar o nosso evento, eu tenho imenso prazer em chamar alguns convidados especiais e dar boas-vindas a todos eles. Mas mais nada, eu gostaria de dar boas-vindas ao senhor Nilo Beretta Júnior, que é coordenador técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, o senhor Anderson Cremasco da Silva, que é diretor de Logística, Infraestrutura e Facilities da Sociedade Beneficente de Senhoras, Hospital Sírio-Libanês, e também ele é o patrocinador do projeto Lean nas Emergências, e também ao Dr. Leonardo de Lima Leite, que é médico consultor no projeto Lean nas Emergências da Sociedade Beneficência de Senhoras do Hospital Sírio-Libanês. Inicialmente, vamos dar a palavra ao Dr. Leonardo. Boa tarde, Leonardo, seja muito bem-vindo ao evento, a palavra é sua. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Nilo, Anderson, todos os participantes dos hospitais, colegas, consultores, especialistas do projeto. Uma honra, né? Estamos iniciando aqui mais um fórum, é o primeiro fórum desse ciclo 3, do Transformação Lean nos hospitais. Unidades que passaram pelo Lean nas Emergências obtiveram grande sucesso em seus resultados e mantiveram, né, o input dos indicadores, mantiveram a excelência, a maturidade na gestão, entenderam a necessidade da metodologia, entenderam a importância de estar continuando, né, essa frente de melhoria contínua, de Kaizen, né, e de trabalhar com enxuto, né, de trabalhar sem desperdícios, pelo bem da saúde, pelo bem do SUS, pelo bem dos nossos pacientes. Então, é uma alegria estarmos, mais uma vez, reunindo cases de sucesso, reunindo experiências e oportunidades, né, por que não? De todas as unidades que estiverem aqui acompanhando e que talvez não estejam apresentando seu case neste fórum, né, estarem aí realizando troca de experiências, porque esse é o intuito do nosso fórum, né? Observarmos o que está sendo feito, o que está sendo realizado nas unidades, ao mesmo tempo que também nós estamos recebendo o projeto e esta metodologia hoje, né, implementada no centro cirúrgico e nas unidades de internação. Então, uma alegria estar com vocês, espero que seja um excelente evento, né, e que nós possamos ser brindados aí, eu tenho certeza disso, com excelentes cases dos hospitais que irão apresentar. Uma boa tarde a todos, um excelente sucesso que esse evento vai ser. Leonardo, muito obrigado por suas palavras. Agora passo a palavra ao senhor Anderson Cremasco. Boa tarde, Anderson, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Boa tarde, obrigado, Gilberto. Cumprimentar aqui o Léo e o Nilo, que estão comigo aqui na abertura. E acho que a gente está, né, nesse primeiro fórum interativo em transformação Lean nos hospitais. É um grande desafio, ao mesmo tempo um grande prazer para o Hospital Sírio-Libanês estar conduzindo isso, né? Hoje a gente tem aqui conosco 7 hospitais
e 3 deles apresentarão aí os resultados já desse processo. Muito bom a gente ver os hospitais apresentando, né, e se engajando. Eu sempre falo que a gente faz uma parte, né? Se o hospital do outro lado não entender, não receber a gente de uma forma aberta, honesta, né? A gente não faz nada, né? A gente não consegue fazer nada porque a gente não conhece os hospitais, a gente não conhece a realidade, a gente não conhece a região. Acaba depois conhecendo, mas eu acho que de um lado a gente entra com a metodologia, mas do outro lado precisa ter uma equipe muito aberta também a nos receber e juntos a gente consegue fazer essa transformação, que é um pouco disso que a gente vai ver aqui hoje. Tem um filósofo, né, o Jacques Lacan, que fala que cada um alcança a verdade que é capaz de suportar, né? Então acho que a gente tem que começar por aí. Quando a gente entende que o nosso hospital não precisa de tá tudo certo, que tá correto ficar paciente no corredor, tá correto remarcar a cirurgia, tá correto ficar internado 10 dias, que não tem problema, que é assim mesmo, né? Então não tem muito o que fazer, né? Quando a gente encontra uma verdade que a gente entende que há um problema, né, é o primeiro passo para a transformação, e tudo na vida, né, se a gente não reconhece que há um problema, a gente não reconhece que precisa de melhoria e a gente não está aberto ao novo, né. Então é muito disso, né, é um change manager, né, uma gestão de transformação, e transformar hábito é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Os médicos que o digam, né, todo mundo sabe que fumar não faz bem, tem que fazer, todo mundo sabe, mas ninguém faz, né, porque é mudança de hábito. Então queria aqui, estou ansioso para ver as apresentações, queria agradecer o convite e parabenizar a todos, né, do nosso time aqui sírio-libanês, do time Lean, e também dos hospitais que juntos estão fazendo essa transformação no Sistema Único de Saúde aí. Obrigado pelo convite. Tá no mudo, Gilberto. Obrigado por suas palavras, Anderson. Gostaria de convidar agora o senhor Nilo. Nilo, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Ok, boa tarde, obrigado, Gilberto. Bom, quero cumprimentar e parabenizar já de uma vez na pessoa do Anderson, do Leonardo, e toda a equipe do Sírio que está presente, né, do hospital que está presente, dos hospitais estão presentes também, né, as equipes. Eu sou coordenador, já como anunciado, sou coordenador técnico do Conasens e acompanho os projetos em geral do PROAD aqui pelo Conasens, né? Acompanho inclusive o presidente no comitê gestor do PROAD, particularmente o Lean desde o início, né? Desde lá, já nem sei há quantos anos, mas enfim, desde acho que foi há 3 triênios, não lembro mais, mas enfim, há muitos anos acompanho. Eu quero parabenizar e reforçar bastante o que foi falado, né? Parabéns demais aos hospitais que vão apresentar, não só os que vão apresentar, os outros também. Sabemos do esforço, né? E do esforço que é fazer, né? Apoiamos o Lean, apoiamos a iniciativa, só tem uma forma que é fazer, que é melhoria contínua mesmo, né? Só tem uma forma da gente transformar, sempre é possível fazer, né? Algo que melhore, não tem dúvida, né? Mas a gente sabe o quanto isso, no dia a dia, inclusive, o quanto isso exige um esforço grande, concentrado de vocês. Então, estão todos de parabéns, com toda certeza, e tem todo o nosso incentivo e apoio para isso. A gente fala há um tempo no PROAD que a gente precisa institucionalizar, né? É uma das questões que o Conasens sempre conversa com gestores, apresentamos e precisamos institucionalizar os resultados e os produtos do PROAD, né? Esse é um dos projetos do PROAD que tem uma clareza disso, né? Que ele contribui bastante para essa questão. Então, com certeza, é um projeto que tem a esse processo. Bom, era isso. Eu já de antemão quero, né, parabenizar, desejar uma boa tarde de trabalho. De antemão, pedir desculpas porque chegou para mim a agenda, mas eu já tenho uma outra agenda logo na sequência, então não vou poder ficar aqui até o final com vocês, mas desejar aí todos
um excelente fórum. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Nilo. Agradeço aí sua fala. E aproveito, vou convidar para compor a mesa a senhora Karina Tischer Pires, que é gerente do PROAD, da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês. Karina, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui hoje para mais um fórum de transformação do Lean nos hospitais. Esse momento é um momento muito importante de integração, de conhecer melhores práticas, de integração entre os hospitais. E eu queria agradecer a cada pessoa que está aqui hoje para participar desse fórum. Nós estamos com 115 pessoas conectadas e esse é um momento muito importante para a gente poder dar continuidade no projeto. Como foi falado, né, tanto na fala do Nilo, do Anderson e do Leonardo, esse projeto é um projeto que ele é feito em conjunto, né? Nós trazemos uma série de ferramentas, trazemos toda a metodologia, mas para ele ter sucesso, ele precisa da participação e do apoio e da ação de cada um de vocês, né? Um dos grandes fatores para esse projeto ser o sucesso que ele é, né, quando a gente fala de projetos PROAD, o Lean nas Emergências tem um grande destaque, exatamente porque as pessoas abraçaram a causa, passaram a entender o que poderia ser melhorado nos fluxos, passaram a fazer as mudanças, pensando exatamente no foco de melhoria da cadeia de atendimento dos pacientes, porque o nosso foco, quando a gente fala de projetos PROAD, quando a gente quando se estabeleceu o programa, né, através do Ministério da Saúde, que é um grande parceiro nosso na realização desses projetos, quando ele foi estabelecido sempre com foco no paciente. Só que para a gente poder melhorar a vida dos pacientes, melhorar o tempo de atendimento, reduzir superlotação, a gente precisa mobilizar uma série de pessoas, tanto do Sírio-Libanês, tanto do Ministério, quanto principalmente de cada um dos hospitais que participa. É uma alegria também quando a gente abre as vagas para o projeto. A gente sempre tem projetos interessados em participar. Essa fase do projeto é um momento em que já se passou pela fase 1 e a gente percebe que muitos dos hospitais conseguiram um resultado super interessante, inclusive para a gente poder ampliar esse escopo e começar a trabalhar com centro cirúrgico, começar a trabalhar com outras áreas além das áreas de emergência, para que a gente possa olhar o hospital como um todo e ter uma série de resultados, né, potencializar cada vez mais os resultados que o projeto já traz. Então, queria pedir para vocês aproveitarem esse momento, aproveitem todo o conhecimento que vai ser passado, toda a integração, porque são momentos como esse, momentos que a gente tem virtual, né, através dos fóruns, e momentos em que, em que a equipe, né, os médicos e os especialistas estão com vocês em cada um dos hospitais, são momentos muito ricos para a gente fazer essas integrações e conseguir chegar nos resultados que a gente tem como projeto. Então, a gente vê resultados incríveis de corredores que estavam sempre superlotados e que com a mobilização e com o apoio, com a participação de cada um de vocês, a gente consegue resultados incríveis. Então, muito obrigada a todos, boa tarde e aproveitem esse fórum. Obrigada. Karina, muito obrigado por sua fala e por seu tempo. E para iniciarmos as apresentações do evento, eu convido o especialista de processos do projeto Lean nas Emergências, o senhor Rodolfo Gabriel Durante, para apresentar o Hospital Santa Casa de Campo Grande, que irá abordar o tema 5S, Estratégia de Implementação. E aproveitando, convido todos que estão assistindo o nosso fórum, fiquem à vontade de interagir através do nosso chat, com perguntas, ou mesmo durante as interações, levanta a mão que quer falar, que nós estaremos acumulando essas informações e abriremos as perguntas depois. Muito obrigado. Rodolfo, boa tarde, agora é com você. Boa tarde, Gilberto. Muito obrigado aí pela palavra. Com grande felicidade, com grande alegria que eu venho chamar a Santa Casa de Campo Grande para apresentar o programa 5S. Eu e o Dr. Rodrigo, que a gente está participando ali desde o início do ciclo, então é muito legal ver o desenvolvimento do Hospital da Santa Casa nesse programa, que é um programa muito maravilhoso, né? Então, Priscila, te passo a palavra aí, boa apresentação.
Olá, boa tarde a todos. Um prazer, obrigada pelo convite. Eu vou colocar a apresentação para a gente já iniciar. Todos estão conseguindo visualizar? Bom, eu... Oi? Ainda não. Priscila? Ainda não, Priscila. Tá, então eu vou fazer o que... Só um momento. Estão conseguindo visualizar? Não, Não. Ainda não, Não, né? Priscila. Tá. tem que ir lá no compartilhar primeiro aqui sim. no Zoom. Uhum. E agora, foi? Agora foi. sim. Sim, né? Então, tá. Vou voltar. Bom, agora vamos iniciar. O projeto em si, o convite foi maravilhoso. Foi um grande desafio para nós, da instituição da Santa Casa de Campo Grande, que é uma instituição centenária. Atualmente, a gente tem 750 leitos, e dentro desse leito, 80% da nossa capacidade é SUS. Então, quando vem um projeto desse, é um desafio, porque somos referência em alta complexidade, somos referência dentro do estado de Mato Grosso do Sul, atendemos os nossos países vizinhos, Paraguai, Bolívia, e também, hoje, nós concentramos a maior quantidade de pacientes de trauma e de várias outras especialidades aqui dentro do nosso estado. Falando um pouco do nosso setor, onde começou o projeto 5S, ele é um centro de tratamento de queimaduras do Centro-Oeste. Ele é referência nacional desde 2000, após ter saído a portaria, porém, o nosso serviço ele já funciona há mais de 40 anos aqui dentro da nossa instituição. Mas, depois da portaria, a gente conseguiu traçar vários objetivos, protocolos em si. Quando veio o projeto e veio o desafio de onde iniciar o 5S, a ferramenta 5S, falaram, não, vai ser tranquilo, vai ser algo que vai ser mais prático iniciar num setor pequeno, porque hoje o nosso setor centro de queimadura são 16 leitos, e desses 16 leitos, a gente também atende unidade de terapia intensiva, mas, enfim, dentro do segundo andar, a gente acompanha esses 16 pacientes ou até 20. E quando a gente inicia esse projeto dentro do nosso setor, veio os desafios, porque na primeira visita, no primeiro impacto de apresentar a nossa casa, de apresentar o que nós temos de melhor, veio quem? A mudança de cultura. Quando a gente fala de uma ferramenta de organização, uma ferramenta de doutrina, uma ferramenta de holística em relação a como melhorar o seu processo com menos para mais, a mudança de cultura dentro da equipe, ela é algo que ou você conquista ou você não consegue andar com ela, porque a gente precisa de 100% de todos estarem agregados a esse desafio, e não só o gestor, não só o enfermeiro na ponta para delegar e o pessoal executar. A gente precisava sensibilizar. Então, um grande desafio nosso dentro do projeto foi a mudança de cultura da equipe, a questão de auxílio de demandas estruturais com a equipe de manutenção, uma vez que, quando a gente inicia um projeto, a primeira fala é o quê? Gasto. Vamos gastar, vai ter aumento de custo, não vai dar certo, e no decorrer da apresentação vocês vão verificar que o menos foi muito mais, com bastante esforço mais físico e da equipe, e não só a parte financeira, a gente conseguiu apresentar bastante melhorias. E a aquisição de recursos e materiais para o projeto, porque para afinar, para finalizar em si o censo da ferramenta, a gente necessita dessa aquisição de insumos e de recursos, que ainda a gente está buscando, está galgando dentro da instituição. Dentro das soluções, como que nós conseguimos realizar? Foi feito reuniões informais. Até me perguntaram, Priscila, como que foi feita essas reuniões informais? Você chamou todo mundo para poder explicar o projeto, explicar a ferramenta? No primeiro momento, não. Porque como que a gente explica, estrutura uma ferramenta com as pessoas ainda não entendendo uma mudança de cultura?
Então, a mudança, as reuniões informais foi em questão do quê? De sensibilizar na parte de uma organização, de perguntar para ele o que ele entende sobre o que é útil, o que não é útil, o que é eficaz para a melhoria do trabalho dele, do que atrapalha a melhoria do trabalho dele, e com isso a gente conseguiu o quê? Ir sensibilizando eles a mudarem e a somar junto com o projeto. A segunda solução foi o quê? Sensibilizar o setor da manutenção, que o auxílio deles gerava resultado e economia. Como isso? A partir do momento que você faz uma análise do seu setor, você verifica o que você consegue modificar, o que você consegue tirar de um lugar, de um local, e adequar no outro lugar, sem gerar valores para a instituição, e sim melhorar o seu fluxo e melhorar sim, o seu processo de trabalho. Então, nessa parte de sensibilização, a gente conseguiu um grande parceiro, que foi um funcionário da manutenção, que ele está junto comigo desde janeiro. Então, eu falo que ele já está sendo mais um funcionário do segundo andar hoje do que próprio da manutenção. E a capacitação em loco, porque depois da gente estruturar, depois da gente conseguir fazer essas modificações, a gente precisa o quê? Capacitar. Porque independente de quem estiver futuramente no real cargo e função que eu estou hoje, consiga dar continuidade na ferramenta, porque esse é o nosso propósito, é implantar e dar continuidade, independente de pessoas, mas sim de implantações de processos. E os resultados foi o quê? A implantação dos 5S dentro do nosso setor de queimadas, mudança da percepção da equipe e da instituição em relações a ferramentas de processo de trabalho, ferramentas de processo de metodologias de auxílio, tanto de gestão, de aprimoramento no atendimento, e quem que é o nosso foco, quem que é o nosso produto final, é o nosso cliente. Então, hoje, o nosso cliente ele consegue entrar dentro do nosso setor, ele consegue ser admitido e ele consegue ser o quê? Orientado de uma maneira organizada. Então, esse foi os nossos 3 passos dentro da ferramenta em si. E agora eu vou apresentando para vocês a primeira visita, o primeiro impacto com o pessoal do Lean, e depois de 3 meses de trabalho, como que foi adequando. Nesse momento, essa primeira foto é a nossa sala de utensílios, que era antigamente chamada de expurgo, aonde a gente recebe pacientes tanto do pronto-socorro, recebe de outros setores, e a equipe, ao invés de organizar, de verificar se tinha necessidade de permanecer ou não, ia só colocando e armazenando de uma maneira inadequada. Depois de conversa, depois da maneira de limpar, será que eu tenho necessidade de permanecer com suporte de papel toalha que não está sendo utilizado? E já existe outro? Será que essa roupa, já que eu não tenho um hamper adequado hoje para colocar essa roupa, será que se eu colocar um lençol dentro do aro, eu já não consigo melhorar essa ambiência, essa parte de padronização? Então, foi esse movimento que nós fomos realizando. Outro detalhe também que tinha muito em nossos setores eram os armários. Até o pessoal hoje brinca, fala que hoje é o conceito aberto, mas às vezes o mais, ele ao invés de auxiliar, ele prejudicava a ambiência, prejudicava a padronização do objetivo daquele material. Exemplo, essa nossa prateleira. O objetivo dela era o quê? Armazenar comadres, outros fins dentro do expurgo. Mas, no momento, ela estava sendo utilizada inadequadamente, também não havia necessidade. Todos esses materiais que estavam sendo armazenados não eram próprios do ambiente. Foi removido e não teve necessidade de inserir. Outro detalhe que nós observamos no decorrer das análises e da visita foi o quê? Que muitos processos foram implantados dentro da nossa instituição, como até mesmo para melhoria de tratativa com o nosso cliente, como uma humanização de uma toalha, para ele poder ter o material adequado para uma higiene. Porém, nós não tínhamos pensado em relação ao quê? Foi incluído o processo, porém não foi avaliado onde ia ser feito esses armazenamentos. Então, de primeiro momento, ele foi armazenado no lugar inapropriado, que de antemão parecia que não incomodava, que não tinha nenhum tipo de problema. Mas você avaliando depois de estudar a ferramenta, depois verificar se tinha necessidade ou não, se estava no lugar adequado, verifica-se na primeira foto que o quê?
como que uma pessoa poderia se organizar dentro do seu período de trabalho, aonde tinha roupa junto com medicação, com um saco de pacientes, e como que ele ia conseguir dar uma segurança para o paciente. Depois de avaliado tudo isso, nós conseguimos fazer o quê? Uma ambiência adequada, conseguimos limpar, conseguimos reorganizar o setor, e hoje é dessa maneira que está o nosso posto de enfermagem. Outro nosso detalhe, que às vezes a gente traz algumas culturas pessoais, é em relação ao quê? A relação à dinâmica de colocação de materiais dentro do nosso posto de trabalho. Uma pia, uma simples pia, onde era para estar limpa, era para estar sem poluição, a gente verificava que o quê? Não havia lugar, ia colocando. Será que não havia lugar? Ou será que no momento não havia alternativa para a gente poder fazer uma adequação legal? Tanto que foi todos esses materiais, eles foram removidos e foram inseridos nos locais adequados. Essa era a nossa sala de prescrição médica, onde tinha mobiliários que não tinha necessidade de instalar, porque não tinha nenhum tipo de utilidade, porém, no momento, não incomodava. Então, ficava. Mas será que esse material, dependendo de alguma situação, dependendo de uma pessoa que entrasse dentro do nosso setor e necessitasse se orientar sem a nossa presença, só com sinalizações, ela ia conseguir enxergar que aquilo era uma sala de prescrição? Hoje, até a segunda foto, ela ficou um pouco difícil de visualização, porque a luz entra. Hoje a gente percebe que a gente removendo o excesso, a gente tem uma melhor luminosidade, a gente tem uma melhor ambiência para poder atender a nossa equipe multi e também a nossa equipe de enfermagem. Outra situação que nós tínhamos no setor era a questão de organização de rouparia. A rouparia, ela vem do setor de hotelaria, e em si, eles colocavam de uma maneira dentro do armário que dava para entrar e permanecer. Mas você, numa urgência, numa emergência, você necessitasse pegar um lençol, necessitasse pegar uma roupa para atender um paciente prontamente. Olhando para o primeiro armário, será que você conseguiria fazer isso? Mesmo sendo do setor, conhecendo as rotinas, ou até mesmo uma pessoa que veio remanejada? Então, depois dessa análise, foi verificado que o quê? A gente conseguindo, com menos, que foi instalar umas prateleiras que elas já não estavam mais sendo utilizadas pela nossa farmácia, e colocar sinalizações aonde está separado hoje por tamanho, separado por tipo de roupas e com a legenda. Hoje, até mesmo um paciente, se você orientar ele ao local que está a roupa, ele consegue pegar sem nenhum tipo de prejuízo. E também sem nenhum tipo de prejuízo de tempo, porque o gasto que a gente tinha na primeira foto de procurar algo e na segunda foto já de pegar o que você necessita, é fora de sério. Ficou muito bacana essa mudança de cultura. Esse era o nosso local de descanso, aonde eles tinham que se movimentar, puxar sofanete, tinha a parte de rouparia, de mochila, que não estava muito bem desenhada. Depois que a gente solicitou a ajuda da manutenção, foi removida as pedras, foi removido os armários que era de excesso, e hoje eles têm um lugar adequado para poder fazer o seu repouso. Essa é a nossa sala de vestiário, que no setor dos queimados, todos eles utilizam privativos e EPIs adequados para poder entrar dentro dos banhos. Então, nessa nossa foto antiga, nós tínhamos sapatos de banho, de procedimento, junto com sapatos de casa, junto com roupas que você vinha, e os privativos em si não estavam. Então, foi organizado esse processo, onde a gente, com simples instalação de ganchos na outra parede e inserção de uma prateleira também, separando por turnos, onde os funcionários já têm a identificação dos sapatos deles, onde eles já entram, já se paramentam e já saem dessa sala, ela ficou muito mais organizada e também ficou de uma maneira padronizada. É onde o funcionário ele já sabe aonde que ele tem que entrar, aonde que ele tem que se portar para poder sair já de maneira adequada para o procedimento. Essa é a nossa sala de procedimento. Na época da visita, nós havíamos conquistado essa sala, até mesmo porque a gente tem pediatria,
e pelas RTCs e pelos protocolos, a gente necessita de uma sala para atender esses pacientes. E até então nós não tínhamos a sala de Bauer, mas depois a gente conseguiu, porém ela havia virado uma sala de depósito, ao invés de reestruturar ela mesmo para o fim. Depois da visita, a gente conseguiu também com a equipe da manutenção fazer todas as adequações, e depois que foi montada ela, a gente ainda verificou que o quê? Antes, no primeiro projeto, uma maca fixa, ela ia atender, mas depois, avaliando toda a dinâmica, como é que uma maca fixa, se eu tivesse que atender um procedimento de urgência e emergência, eu ia conseguir fazer a transferência desse paciente. Então, o bacana da ferramenta de 5S é que ela te dá essa percepção e ela te dá essas alternativas do quê? De não só rotular, mas sim estar melhorando o processo de trabalho para a tua equipe e principalmente para o paciente, que hoje era o nosso foco. Esse era o nosso posto de enfermagem da parte dos queimados, aonde mais uma vez havia uma poluição de materiais dentro da nossa pia, que não era o ambiente adequado, e hoje a gente já conseguiu o quê? Organizar. Esse era o nosso posto de enfermagem de 16 horas para fazer medicação. Como que um funcionário conseguia se alocar e até mesmo se sinalizar para fazer uma medicação segura. E depois a gente explicar, implementar a ferramenta, esse é o nosso posto de enfermagem 16 e 10, após o processo de administração da medicação e eles administrando. Esse era o nosso corredor. Até no dia da primeira visita foi bacana, porque havia sinalização, que é o nosso Kanban, onde não poderia ter algo em cima dessa sinalização, que era o nosso carro de emergência. E atrás do nosso carro de emergência tinha a caixa de energia. E no dia da visita questionaram, mas por que esse carrinho está aqui? E eu falei, porque aqui era o único lugar que tinha tomada, e do outro lado tinha uma tomada 220. Então, depois da visita, a gente ter sinalizado isso para a engenharia clínica do hospital, eles subiram, fizeram o teste, a gente conseguiu adequar para o outro lado. Então, era só mesmo uma questão de percepção holística do que? Será que está num lugar adequado? Será que a gente não consegue fazer uma melhoria nesse processo? E hoje é o nosso corredor. Hoje a gente tem um livre acesso para poder transitar com os nossos pacientes queimados. Essa é a nossa sala de guarda de material para poder realizar os banhos. Então, eles tinham a ideia de que, para iniciar o banho, eles tinham que fazer tudo na correria, tudo sem processo. Depois que a gente colocou a ferramenta, explicou para eles a questão de todos os censos, essa é a nossa sala hoje, com o início dos procedimentos dentro da nossa sala de banho. Esse era o nosso armário de guarda, onde eles pegavam os materiais e colocavam, mas não tinha sinalizações. Depois da visita, a gente colocou as sinalizações e ainda tem mais... Mais 5 minutos, tá, Priscila? Ah, tá. Já vou finalizar. Mais as outras. Essa era a nossa sala multiprofissional também, que estava sendo utilizada de outra maneira, depois da higienização, e o nosso expurgo. Após todas essas análises, a gente fez o quê? A instrução de trabalho. Realizamos toda a limpeza, toda a higienização e toda a parte de padronização. E dentro dessa instrução de trabalho, ela se resume em que a equipe toda necessita estar dentro desse processo. E dentro desse processo, ela vai ser como? O supervisor de enfermagem de sua unidade, ele vai ser o quê? Responsável em supervisionar mensalmente se a ferramenta de auditoria ela está sendo adequada e se ela está tendo melhorias e a doutrina. A parte do enfermeiro, ela é realizada em quê? O enfermeiro, todo mês, ele vai fazer essa auditoria para fazer essa análise depois em conjunto com a equipe supervisor, porém, ele vai auxiliar o quê? A dinâmica com o técnico de enfermagem. Quem que está sempre na ponta nessa parte de organização, nessa parte de mais contato? São os técnicos. Então, as ferramentas que a gente vai utilizar dentro dessa instrução, a auditoria da ferramenta 5S, formulário do 5W2H, formulário de análise de causa e efeito e o quadro semanal dos técnicos. Então, como eu falei do supervisor, ele vai auxiliar nessa mediação. O enfermeiro, ele vai realizar essa visita mensalmente com o instrumento e também vai supervisionar a ferramenta periodicamente na unidade que é com o técnico. O técnico ele vai ter a responsabilidade de todos os dias fazer essa análise dos 5S, porém ela é dividida por semana.
Então, toda segunda-feira ela vai ver o que utiliza, o que é necessário estar naquele setor, a ordenação vai ser na terça, a parte de limpeza vai ser na quarta, a parte de padronização, de verificar a etiquetagem, verificar o armazenamento vai ser na quinta e sexta vai ser os handles. O que são esses handles? Hoje a gente possui mais de 42 processos dentro da nossa instituição e a nossa rotatividade de funcionários é grande. Então, a gente precisa discutir de uma maneira mais prática e rápida esses processos. Aí me questionaram, Priscila, mas você está dividindo isso por dias das semanas. Então, quer dizer que se eu ver segunda-feira que não tem utilidade, eu vou ter que esperar até segunda-feira? Não. A partir do momento que a ferramenta ela está implantada dentro da instituição, dentro do setor, ela tem que estar dentro da rotina dela diária. Esses dias elencados nessa tabela é para que nesses dias seja aguçado a mais essa percepção. Essa é a foto da nossa equipe que foi capacitada dentro da ferramenta da instrução de trabalho do ciclo S, mais a lista, e a parte de sustentabilidade foi utilizado 100% dos recursos da instituição, a gente não investiu o valor financeiro, porém estamos aguardando os recursos para poder fazer as demarcações e a parte das fotos de padronização. E dentro da ferramenta 5W2H, tudo isso que eu informei para vocês, planei até o momento, já foi finalizado, e nós estamos em fase de andamento das instalações, que falta ainda de ajustes da marcenaria, e os treinamentos que ainda está faltando uma noite para finalizar. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade dos consultores do Rodrigo e do Rodolfo de ter engajado e ter nos orientado nesse projeto. O Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Santa Casa, por também ter aceitado esse desafio, a gerência de enfermagem, setor de qualidade e a coordenação multi. E só para finalizar, eu acredito que a conquista, quando vem sem desculpas, é transformada em quê? Em determinação. Então, eu acredito que a gente tem que conquistar independente dos empecilhos e dos imprevistos. A gente, com determinação, consegue chegar e, principalmente, em trabalho em equipe. Obrigada. Obrigado, Priscila. Agradecemos a sua apresentação, compartilhar essa sua jornada no projeto. Chamamos agora, em continuidade às apresentações, chamamos ao evento, eu convido o Dr. Raimundo Nonato Diniz, médico consultor do projeto Linas Emergências, para apresentar o Hospital Regional de Cotia, que irá abordar o tema comunicação eficaz com o apoio da gestão visual no centro cirúrgico. Nonato, boa tarde. Agora é com você. Muito obrigado. Boa tarde, Giba. Obrigado. E já aproveitando a oportunidade, através de você, da Jaque, do Denis, cumprimento a todos os especialistas do projeto, através do Léo, a todos os médicos, cumprimento Karina, Razib e Nicolas, representando a nossa coordenação, Anderson representando, junto com o Nilo, aí, a relação instituição e Ministério da Saúde. E, claro, as palavras iniciais elas foram muito significativas, trazendo a necessidade da institucionalização, como o próprio Nilo Bretas trouxe, mas tudo isso pautado na vontade por mudar, e como o Anderson Cremasco trouxe. E pensando nessa vontade por mudar, a gente sabe que precisa de atitude, e eu convido um hospital que tem muita atitude, e vocês vão perceber que eles são muito empenhados no projeto, e que através da Patrícia, que vai nos apresentar aí os resultados, mostra a institucionalização e a sustentabilidade de uma instituição que começou lá no fase 1, que já teve vontade própria, e a partir desse momento ela tem se desempenhado de uma maneira muito importante e destacada agora no fase 2. Então, Patrícia, fique à vontade, muito tranquila para apresentar os seus resultados, e cumprimento a todos aí do Hospital Regional de Cotia. É uma grande honra e uma grande satisfação estar com vocês nessa construção aí de uma história que está só começando. Muito obrigado e sejam bem-vindos. Boa tarde.
Obrigada, Gilberto Nonato, pela apresentação. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Estão vendo? Sim. Estamos sim. Estão vendo? Sim. Estamos sim. Bom, como já foi dito, eu vou falar um pouquinho para vocês da experiência aqui do Hospital Regional de Cotia, com a comunicação eficaz como apoio da gestão visual aqui no nosso centro cirúrgico. Primeiro, eu vou apresentar um pouquinho o Hospital Regional de Cotia para vocês. O nosso hospital foi inaugurado em 1975 pela Associação Hospital de Cotia, e em 2007 ele foi estadualizado e passou a ser administrado pela Organização Social Seconce. Ele é um hospital 100% público, ele é referência secundária para a região de mais ou menos 288 mil habitantes, que engloba as cidades de Cotia e Vargem Grande. Desde o início, a gente sempre foi muito preocupado com a qualidade da assistência dos nossos pacientes, e em 2012 a gente foi agraciado com o título de excelência da Organização Nacional de Acreditação. O nosso hospital tem 155 leitos, desses 20 leitos são leitos de terapia intensiva adulto e 10 neonatal. Nós temos 6 salas cirúrgicas e 5 leitos de recuperação anestésica, com uma área construída aí de mais ou menos 10 mil metros quadrados. Um pouquinho da nossa área física, então, é um hospital grande e a gente sempre foi muito preocupada em melhorar a nossa excelência operacional. Então, fazer parte do projeto Lean nas emergências e agora fazer parte da transformação Lean está muito alinhada com o nosso planejamento estratégico, quando a gente define como um dos nossos objetivos a excelência operacional, né? E aumentar a eficiência dos nossos processos operacionais dentro da instituição. E isso é completamente alinhado, então, com o objetivo do Lean. Então, acho que por isso que, como o Nonato falou, desde o princípio, a nossa equipe foi muito engajada, porque fazia parte do nosso jeito de ser, né? Demonstrando um pouco disso ao longo dos anos, lá em 2008, a gente já começou com um trabalho relacionado à metodologia Lean. Então, a gente formou dentro aqui do hospital 31 profissionais em Yellow Belt, e esses 31 profissionais, eles foram realizados 31 projetos de Yellow implantados dentro da nossa instituição. No ano de 2019, esses profissionais, eles foram chegando mais perto da assistência e da ponta, né? Então, a gente chegou para os enfermeiros assistenciais, e a gente formou e capacitou 216 enfermeiros em White Belt. E esses enfermeiros, eles fizeram 86 projetos aqui dentro da nossa instituição e foram implantados nas áreas assistenciais. Em 2020, a gente participou aí da primeira fase do projeto Lean nas emergências, lá no nosso pronto-socorro, e junto com esse projeto a gente participou de mais um projeto do ProdSUS, que foi o Reconectar. Em 2021, entramos em mais um projeto do PROAD, que foi o Saúde em Nossas Mãos. Então, a nossa UTI adulta, ela participa nesse momento do triênio do Saúde em Nossas Mãos. E aqueles projetos que a gente fez lá em 2019, a gente transformou num projeto maior, chamado de Protagonista do Cuidado, em que a gente conseguiu 37 projetos, e desses projetos a gente fez uma premiação, né, no ano de 2022, para os 3 melhores aqui do hospital. E nesse ano de 2022 a gente também acabou entrando no projeto de custeio do Saúde em Nossas Mãos, mostrando então que a metodologia Lean faz parte da nossa história. Para a segunda fase do projeto, a gente encontrou alguns desafios. Apesar de a gente ter conseguido manter muita coisa dentro do nosso hospital da primeira fase, a gente estava entrando num lugar diferente, que era o centro cirúrgico, né? Então, a gente precisou retomar algumas coisas da primeira fase, porque nesse tempo a gente teve 2 coisas importantes no nosso hospital, que foi a pandemia e o referenciamento da porta do nosso pronto-socorro, né?
Para ajudar isso, a gente precisou fortalecer muito o nosso núcleo interno de regulação, reestruturar o processo de trabalho lá dentro, para poder realmente rodar o hospital, porque a gente já sabia, desde lá da primeira fase, que a gente precisava tirar a gente para poder colocar a gente para dentro, né? A gente capacitou os colaboradores com a ferramenta Lean, os que entraram depois desses anos todos. A gente também fez o aprimoramento da gestão de leitos para tentar reduzir cada vez mais a nossa média de permanência e melhorar a eficiência do processo cirúrgico, que foi o grande desafio dessa fase do projeto. E dentro dessa eficiência, a gente também quer reduzir aí o número de cancelamentos e de reagendamentos cirúrgicos do nosso centro cirúrgico e da nossa central de agendamento. Para construir tudo isso e chegar onde a gente está hoje, a gente começou, então, com a primeira ferramenta apresentada para a gente depois do 5S, né, que foi a CIPOC. A gente montou todo o mapa de processo do centro cirúrgico, desde o pré-agendamento até a saída do paciente do centro cirúrgico. Com isso, a gente conseguiu enxergar vários gargalos e várias coisas que nos incomodavam e que a gente sabia que eram oportunidades de melhoria para a gente. Depois disso, a gente, então, fez o nosso Makigami do centro cirúrgico para entender não só como o processo funcionava, mas como que essas informações elas eram transmitidas dentro do nosso centro cirúrgico e, mais uma vez, levantando os possíveis problemas e as oportunidades de melhoria que a gente pudesse trabalhar nesse tempo. A gente também reviu a nossa grade cirúrgica. Como vocês podem ver aqui, antes a gente tinha uma sala específica somente para urgência, ficava só nessa sala, e as cirurgias distribuídas, mas a gente percebia que isso dificultava uma coisa que a gente gostava muito de fazer aqui no nosso hospital, que é o nosso ping-pong, né? O que é isso? É quando, assim, uma cirurgia já está acabando, a gente já deixa uma sala pronta, já deixa a sala montada para a próxima cirurgia, para que a gente não tenha que esperar o tempo de desmontagem, tempo de limpeza e montagem de uma nova sala. E aí, isso a gente conseguiu com isso diminuir o setup de leitos, né? E melhorar a eficiência do nosso centro cirúrgico, porque a gente conseguiu aproveitar muito mais as nossas salas de um jeito que melhorasse, assim, a gente não quer fazer mais cirurgias, a gente quer fazer as que a gente programou dentro do tempo que a gente tem. Então, a gente conseguiu melhorar a performance, né? Dentro desse processo, também uma ferramenta muito importante para a gente aqui no Hospital Jorge de Cotia foi o Huddle. A gente já fazia o Huddle lá desde a primeira fase do projeto e a gente continua fazendo os Huddles nas unidades de internação, o Huddle no pronto-socorro. E as informações que a gente consegue nesses Huddles, elas são trazidas para o Huddle institucional, que é feita com áreas específicas e que ficam com tarefas aí para resolver ao longo do dia, para a gente poder otimizar aí, o dia a dia do hospital, né? E o Huddle do centro cirúrgico, que ele é feito em conjunto com o Bate-Mapa, então a gente otimiza o tempo das pessoas que precisam estar lá e também já deixa o mapa pronto aí para o dia seguinte. O quadro de Kamishibai foi uma ferramenta que a gente ficou muito encantada em fazer, em colocar em prática, porque a gente conseguiu enxergar coisas que a gente não enxergava, apesar de a gente ter feito lá o mapeamento do processo, a gente olhar muito para as coisas dentro do centro cirúrgico. Quando a gente chegou e colocou isso de uma forma visual, lá dentro do centro cirúrgico, de uma forma tão fácil de se entender, utilizando cores, utilizando as pessoas que estavam lá dentro trabalhando para preencher, isso trouxe para a gente uma clareza de coisas que realmente a gente não enxergava antes, né? Eu tenho aqui a foto da nossa montagem do nosso quadro, foi em uma das nossas consultorias, e eu falo que essas fotos elas chamam bastante atenção, porque em uma foto só a gente tem
pessoas da assistência que estão lá dentro do centro cirúrgico, e a gente tem membros da nossa diretoria. Então, o projeto, ele teve essa capacidade aqui de aproximar as pessoas, né? As pessoas da diretoria, as pessoas da ponta, as pessoas da assistência, e isso nos ajudou muito, porque é aquilo que a Priscila falou no começo, a gente só cria cultura dentro de uma instituição quando todas as pessoas estão envolvidas. Então, não adianta partir da diretoria, não adianta partir só de quem está lá na ponta. Quando a gente integra essas áreas, eu acho que a gente tem melhores resultados, né? E foi isso que aconteceu aqui. Aqui é uma foto da gente já com o quadro dentro do centro cirúrgico. A nossa supervisora de enfermagem, o nosso médico, chefe da cirurgia geral, treinaram todos os colaboradores, explicaram a importância da metodologia aqui dentro do hospital e no que aquilo ia facilitar o dia a dia deles, né? Porque às vezes as pessoas pensam, é mais uma coisa que vai estar aqui para eu preencher, para eu fazer, e não vai dar certo porque eu não tenho tempo. Mas quando você entende o propósito daquilo que você está fazendo, você sabe que você vai ganhar mais com aquilo do que perder. Então, nesse tempo que a gente pode observar de melhoria, foi a capacitação da equipe e a participação da equipe de uma forma muito interessante, né? A gente aprendeu novos conceitos, novas ferramentas, a gente teve uma equipe que foi muito engajada, porque eles realmente entenderam o propósito daquilo que estava sendo instituído lá dentro do centro cirúrgico. Outra melhoria foi o próprio setup de sala. Como eu falei, a gente conseguiu enxergar coisas que a gente não via antes e conseguiu revisar todo o processo de higienização das salas, além do processo de troca de sala num tempo adequado. A gente revisou a ação do produto que a gente usa para fazer a higienização da sala junto com esse tempo de ação, se era tempo tal, se era o tempo tal, o que a gente podia fazer para melhorar isso. E melhorou a comunicação entre a equipe, né? Então, a equipe de higienização, em conjunto com a equipe de enfermagem, essa comunicação melhorou muito para a gente conseguir aí reduzir esse setup de sala. A gente revisou vários processos aqui dentro da instituição, então a gente otimizou o processo de geração de cirurgia no sistema, que era feito de um jeito que acabava atrasando a primeira cirurgia e, consequentemente, as outras cirurgias do dia, né? Era uma pessoa que ficava lá no centro cirúrgico, que tinha que fazer depois que a pessoa da recepção realizasse a internação. Hoje, a própria pessoa que faz a internação, ela já gera a cirurgia no sistema, e isso reduziu aí um tempo bem interessante para a gente, para o início das cirurgias do dia, né? A gente também fez uma alteração nas emissões da IH, que antes elas eram feitas no próprio dia da cirurgia, e hoje a gente consegue fazer com antecedência para também não levar atraso. A avaliação pré-anestésica também ela é feita antecipada, então a gente tem agora uma enfermeira do processo cirúrgico que faz a avaliação do paciente, e depois esse paciente já passa pelo anestesista, e aí no dia que ele chega para a cirurgia, ele já está com tudo feito. Obviamente que no centro cirúrgico vai ser avaliado novamente pelo anestesista, mas o processo do APA ficou para uma data que antecede a cirurgia. E a revisão dos kits cirúrgicos, né? A nossa enfermeira de suprimentos reuniu-se com a equipe, fez um trabalho de revisão de kits para que a equipe tenha que sair da sala menos oportunidades possíveis, né? Além disso, a gente aprimorou a gestão do mapa cirúrgico, né? A gente tem uma central de agendamento e o nosso mapa cirúrgico, a gente não tinha cirurgias a seguir, mas a gente tinha cirurgias marcadas de 2 em 2 horas, que acaba sendo quase que a mesma coisa, porque a gente não tinha o tempo certo de cada cirurgia, né? E hoje a gente conseguiu, né, levantar os tempos de cada cirurgia, inclusive por profissional, e a gente consegue otimizar o nosso mapa de acordo com esses tempos, para evitar o cancelamento das cirurgias no final do dia, né? A gente compartilhou tudo isso com a equipe médica, que nos ajudou bastante também nessa fase de convencimento das equipes de que o que a gente estava fazendo era bom para todo mundo, né?
A gente tem feito também um estudo de cancelamentos que não é a gente não olha mais só para os cancelamentos do próprio dia. A gente olha para os cancelamentos da véspera também e entender por que a gente tem cancelado as cirurgias e o impacto que isso traz para o paciente não é bom. Então, a gente quer realmente reduzir esses cancelamentos e conseguir aproveitar melhor os recursos dentro do nosso centro cirúrgico. Isso aqui é só uma foto de como era o nosso Kamishibai lá no começo, né? Acho que já diz tudo, um monte de post-it vermelho. E aí, mais 5 minutos, tá, Patrícia? Tá bom, Gilberto, obrigada. E como é que está nos dias de hoje o nosso Kamishibai lá no centro cirúrgico? Essa daqui é uma programação que a gente tem, porque era um teste, e agora a gente vai querer adotar e vai fazer nesse padrão visual. A gente encontrou alguns desafios, lógico, porque nem tudo são flores, né? Apesar do engajamento da equipe ter sido muito bom, isso sempre é um desafio, porque a gente tem que provar realmente para as pessoas de que aquilo é bom e que aquilo vai ser bom para o dia a dia delas. A gente tem um grande desafio, e a gente encontrou e ainda tem, que é o gerenciamento de filas, porque as cirurgias eletivas a gente tem um total controle dela, mas as urgências e emergências não. A gente não tem o controle da quantidade nem do tempo que elas vão usar. Então, isso gera um pouco de ansiedade no nosso dia a dia, porque a gente está na beira de uma rodovia e a gente tem muitas cirurgias de urgência e emergência aqui. E a gente também teve um desafio de encontrar aí no nosso rol de cirurgias o que era de cirurgia de complemento, né? Que antes a gente não usava essa terminologia e hoje a gente já usa. Para a sustentabilidade do projeto, a gente sabe que a gente vai precisar gerenciar tudo isso diariamente, a gente quer muito manter todos os ganhos e a gente quer evoluir ainda mais, para a gente conseguir detectar rapidamente os nossos problemas e manter o nosso padrão e o nosso propósito, que é a gente ter um centro cirúrgico que faça pelo paciente aquilo que ele precisa, no tempo que ele precisa, né? E eu gostaria muito de agradecer, primeiro, a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a todas essas pessoas que estão nessa foto, que fazem o nosso hospital, agradecer as pessoas que não estão nessa foto, mas que estão agora lá dentro do centro cirúrgico, trabalhando para isso tudo acontecer, e agradecer aos nossos consultores. Nonato, muito obrigada, Jaque, Gilberto, que já esteve aqui com a gente, o Denis, e dizer que vocês foram essenciais para o nosso crescimento, e agradecer sempre, estamos aí prontos para qualquer outro projeto que vocês quiserem colocar a gente. Obrigada. Patrícia, muito obrigado pela sua apresentação e seu tempo. Foi muito boa, agradeço. E aproveito para convidar todos para interagirem no nosso chat, ou mesmo levantar a mão lá no chat, enviando perguntas, sugestões. As perguntas já começaram a chegar, mas à medida que as apresentações forem evoluindo, vocês fiquem à vontade em enviar para o nosso chat. E, dando continuidade ao nosso evento, eu convido o Dr. Gutenberg Lavoisier da Cruz, que é médico consultor também do projeto Lindas Emergências, para apresentar o Hospital 28 de Agosto, que irá abordar o tema gestão visual para gestão de leitos no Hospital 28 de Agosto. Dr. Gutenberg, boa tarde, a palavra é com você. Muito boa tarde, Gilberto, boa tarde a todos, que bom que estão aqui, obrigado pela presença. Até aqui um encontro excelente, de altíssimo nível, e nós temos a obrigação de manter esse nível e vamos fazê-lo. Então, por isso, a gente vai convidar o Hospital 28 de Agosto, que para a gente é motivo de muita alegria e felicidade trabalhar com eles, jogando o jogo do ganha-ganha, que é o mais gosto. A gente aprende com o 28 aprende conosco, a sociedade ganha, o paciente, todos nós, esse jogo é muito bom. A gente está caminhando, quinta, sexta visita no hospital, com muito empenho de todos, e que merece os parabéns à atuação daquela instituição, representada pela Júlia e pela Dulce. Então eu não consigo declinar todos os nomes, obviamente, mas é um grupo de pessoas bastante dedicadas e a gente tem tido muita felicidade com esse trabalho.
Para isso, então, a gente vai dar sequência convidando a nossa colega Jennifer, que é cirurgiã de formação, mas hoje é gestora, colega, amiga e uma grande representante e defensora da metodologia do que a gente tem que fazer. Como diz o Anderson, a Jennifer, ela realmente alcançou a verdade que ela suporta e suporta muito bem. Quer entender que a qualidade da assistência para o paciente vai muito além de um diagnóstico ou conduta cirúrgica, e ela abraça isso com muita vontade. Ela é cirurgiã, ela é coordenadora da equipe de cirurgia, do departamento de cirurgia do Hospital 28 de Agosto, é também ponto focal, participante do GAP, uma colega muito engajada, extremamente competente, e é com você, Jennifer. Obrigada, Gutenberg. Vou fazer o compartilhamento aqui da tela para a gente dar início. Já está aparecendo para todo mundo? Já? Beleza. Então, como o Gutenberg falou... Ixi, acho que está bem no final. Tá ótimo. Eu acho que foi para o final aqui. Peraí só um minutinho. Já, agora sim. Então, a gente vai falar aqui hoje, como o Gutenberg falou, eu sou a doutora Jennifer, tá? Eu sou cirurgiã geral, atual coordenadora do Departamento de Cirurgia Geral do Hospital 28 de Agosto, e eu vou trazer aqui para vocês hoje um pouco da nossa experiência na gestão visual para a gestão de leitos, tá bom? Bom, o nosso hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, fica localizado na capital do Amazonas, aqui em Manaus, e a gente atende pacientes de todo o estado, contando com 62 municípios, e além de outros estados que também acabam drenando pacientes para a nossa unidade, principalmente o Pará. Tá? Além do Pará, a gente tem muitos pacientes que vêm de Roraima, e o principal acesso de todos esses pacientes que chegam na nossa unidade é o acesso fluvial. Então, eu trouxe essa informação para vocês porque, só para salientar, que há situações e localizações que o paciente demora uma semana para chegar na nossa unidade, uma semana para chegar na capital. Então, esse doente, ele chega aqui para a gente, não assim, começou o processo de doença, a gente já recebe, já institui o tratamento. Não, ele já vem um paciente que está se arrastando, já chega muito debilitado na nossa unidade, então isso implica numa alta complexidade dos nossos pacientes. Nós contamos com 380 leitos na nossa unidade. Tá? Desses 380, nós temos 56 leitos de UTI. Esses leitos são leitos físicos, tá? Há situações que, às vezes, a gente precisa, assim, abrir algum extra, alguma coisa. Hoje em dia, isso acontece muito menos, graças à nossa execução desse projeto do Lean. Mas são 380 leitos físicos e nós somos a maior unidade de pronto-socorro do estado do Amazonas. Tá? Nosso atendimento ele é 100% SUS e 100% adulto. No momento, atualmente, a gente conta com as seguintes especialidades: a clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, cirurgia plástica, cirurgia vascular, nefrologia e cirurgia torácica. Nós realizamos, em média, 11 mil atendimentos de urgência e emergência por mês. Tá? O carro-chefe desses atendimentos é a clínica médica, que conta com mais ou menos 7 mil atendimentos, mais da metade. Na cirurgia geral, nós temos, em média, 1.200 atendimentos de urgência e emergência por mês. Bom, quando chegou o Lean na unidade de internação, né, porque no primeiro momento foi realizado na urgência e emergência. Nessa ocasião, eu ainda não estava na coordenação da cirurgia geral do hospital, então eu peguei meio que o bonde andando, né, já tinha passado a fase 1, eu entrei agora na fase 2, que é e aí eu encontrei alguns desafios. O principal deles é a gente ter uma previsão de alta para esses pacientes quando eles adentram a nossa unidade. Além disso, engajar a equipe, que, assim, ao contrário da colega que apresentou antes de mim, ela teve uma boa aceitação, né, da equipe dela. Já a minha equipe já está um pouco mais difícil, então a minha equipe, para se engajar, para se envolver definitivamente no projeto, eu estou tendo alguns gargalos. A aplicação das ferramentas, tá bom? E o nosso elevado tempo de permanência. Quando eu assumi a coordenação, a gente tinha um tempo médio de permanência muito elevado. Eu vou trazer os dados para vocês que eu tenho do início do ano para cá, que é quando a gente entrou de cabeça mesmo no projeto, começamos a fazer o registro e montagem dos indicadores dentro da nossa unidade.
E eu estou trazendo aqui a unidade de clínica cirúrgica. Nós somos o piloto do projeto. Como é um setor um pouco menor dentro do hospital, mas ainda assim é um setor grande, né? A gente iniciou pela nossa enfermaria, pela nossa clínica, para depois expandir para as demais clínicas, tá? Então, em conversas, em todas as reuniões, vendo esses desafios acontecendo e em discussão com os nossos consultores, surgiu a ideia da elaboração de um plano terapêutico, que é o que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês explicar. Junto a isso, o que a gente tem feito para poder engajar a equipe e conseguir aplicar e executar essas ferramentas? A realização de reuniões. Essas reuniões, elas nem sempre são com a equipe multi, elas não acontecem com uma certa regularidade, mas eu tento um dia sim, dia não. Tem semana que a gente consegue se reunir todo dia, não com todo mundo ao mesmo tempo, mas como eu falei, com alguns profissionais específicos e levar essas ferramentas e discutir e executar. A gente tem uma super parceira funcionária da coordenação em si, que ela me ajuda, indo lá, vendo se o Camtibai está sendo usado, ajudando a colocar ali um post-it ou outro, para a gente poder manter a execução da ferramenta, a utilização da ferramenta, a adequação da ferramenta à nossa realidade, porque vocês, quando chegam os consultores, o Círio, né, chegam para a gente com essas ferramentas, com esse monte de informação, é tudo muito lindo, muito maravilhoso, só que quando a gente vai botar na prática, a gente vê que a gente não consegue fazer exatamente como trouxeram para a gente. Então, isso é uma dificuldade que a gente encontra. Então, o que eu fiz? Eu sentei com a minha equipe e falei, olha, realmente a gente não consegue fazer exatamente como está, mas o que dá para fazer? Vamos fazer o que dá para fazer, entendeu? Porque a gente tem que fazer o melhor dentro da nossa realidade. Se a gente tem que ficar esperando o mundo ideal, o jeito mais certo de fazer, mais bonito, a gente nunca vai fazer. Então, a gente está fazendo, adequando isso à nossa realidade. E a principal ferramenta que a gente está utilizando é o Camtibai, tá? E o que a gente teve de resultado foi a alta de uma forma organizada, né, de uma forma mais rápida, e a redução do tempo de permanência desses pacientes dentro da nossa unidade de internação. Bom, eu vou trazer aqui para vocês um antes e um depois do quadro de altas, que na verdade ele é um Camtibai adaptado. Esse quadro, ele não fica exposto lá fora, lá para toda a equipe multi ter acesso. Esse quadro, ele é direcionado à minha equipe médica. Porque aqui, se vocês forem ler ali, eu vou explicar bem rapidinho para vocês, o que eu coloquei nesse quadro. Esse quadro, ele está direcionado ao meu processo de alta. Então, o que vai me travar o processo de alta desse paciente? É o diagnóstico, se eu não tenho um diagnóstico definido, é se esse paciente está se alimentando, se está utilizando antibiótico, se tem algum exame que está solicitado, se está utilizando sondas ou drenos, se tem alguma pendência social, às vezes é um paciente que veio da rua, morador de rua, a gente precisa dar um destino para ele, a gente não vai soltar esse paciente na rua. O paciente portadores de escara, principalmente, né, que tem feridas, pacientes que estão aguardando parecer de outras especialidades ou risco cirúrgico e a previsão de alta. Com essas informações, o que a gente faz? O nosso objetivo é tempo médio de permanência de 4 dias na cirúrgica. Tá? Lógico que a gente vai explanar isso para outras clínicas, vai ser adequado a cada realidade, a cada complexidade de cada clínica especificamente. Mas dentro da cirurgia geral, nosso objetivo, alvo é 4 dias. Então, passou de 5 dias, esse paciente ele vai vir para esse quadro. Nesse quadro, todos os dias, a gente vai estar checando quais são as pendências que está faltando para evoluir esse paciente para alta. Tá bom? Então, todo dia a gente passa ali, a gente revisa o quadro e esse paciente vai. Quando a gente instituiu esse quadro, bem no início, a gente tinha isso aí, um quadro lotado, cheio. Quando a gente começou a mapear os processos, a executar o Camtibai, a gente já teve uma redução. Então, esses pacientes que têm um alto tempo de permanência dentro da unidade, eles estão diminuindo, e a gente está conseguindo trabalhar em cima disso e evoluir, tá? Então, eu tenho esse quadro, que ele fica lá dentro da nossa coordenação, que é para engajar a minha parte médica, porque é uma coisa que eu sempre discuto com os colegas nas reuniões e principalmente com os nossos consultores, principalmente com o Dr. Gutenberg. Nós médicos, nós não fomos treinados para gerir. É muito diferente, né? A gente sabe diagnosticar e tratar. E você envolver o meio médico nessa situação, ele olhar como um todo, ele entender que a gente precisa girar o leito e ele entender que a gestão faz parte de uma assistência de excelência, não é fácil.
A gente tem que mostrar e que envolver cada dia mais o médico nesse processo, porque querendo ou não, ele aponta, ele que vai fazer, colocar esse paciente para dentro da unidade de internação. Então, eu preciso que ele entenda isso, e que ele interne não por internar, que ele interne com objetivo e que me ajude a trabalhar em cima dessas pendências para a gente evoluir esse paciente da alta, né? Lá na minha unidade, eu conto com 3 prescritores para prescrever todos os pacientes cirúrgicos. Então, eu coloquei esse quadro lá dentro da nossa coordenação, da sala de prescrição, onde eles têm acesso justamente para tornar isso visual para eles, né? Porque é aquela questão da gestão à vista. Então, se você vê, se você tem isso materializado, isso com cor, isso ali destacado, vai te fazer estar mais atento a essa situação e querer resolver a demanda que existe. Aqui é o Kamishibai, que fica na nossa enfermaria, que fica em frente ao posto de enfermagem, onde a gente tem aqui o Kamishibai, como os consultores trouxeram para nós, que é com todos os nomes da nossa equipe multi, né? Que é o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutrição, serviço social, NIR, higienização e o nosso maqueiro. Então, aquele paciente que estava no meu quadro, que está com mais de 5 dias de internação, a gente resolveu tudo, tá tudo certo. A gente tem programação de alta para ele, aí sim a gente vai trazer ele aqui para esse Kamishibai. Como eu falei para vocês no início, a gente está adequando as ferramentas à nossa realidade. A minha equipe de enfermagem, eu tenho 3 plantões diferentes. Então, a minha equipe de enfermagem, eu tenho alguns plantões que não aderiram tanto à ferramenta, que estão achando que é mais trabalho, que é isso, que é aquilo, enfim. Então, o que a gente está fazendo? Eu sentei, conversei, expliquei a ferramenta, treinei as equipes, e a gente está utilizando a ferramenta para as altas do dia. Porque qual que é o meu objetivo? Colocar meus médicos para me dar uma previsão de alta, que também é outro gargalo que a gente está enfrentando, e a gente preencher esse Kamishibai no dia anterior à alta, para chegar no plantão a gente otimizar o processo da alta, tá? Então, atualmente a gente faz o preenchimento no dia, mas nosso objetivo é fazer evolução, melhorar, engajar mais a equipe, mostrar que isso está dando resultado, porque a hora que eles veem, e já estão vendo, na verdade, que isso está dando resultado, eles vão se envolvendo cada dia mais e a gente consegue ter o uso quase que perfeito da nossa ferramenta. Eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia, eu elaborei um plano terapêutico, porque como esses prescritores, eles têm uma certa resistência em me dar uma previsão de alta, eu elaborei um plano terapêutico para a hora que o médico decidir internar o doente, ele já se deparar com a necessidade de traçar uma meta para isso. Porque nós, na maioria das vezes, os médicos em geral, muitas vezes quando ele não sabe o que fazer, ou não sei, por diversos motivos, ele pode, vou colocar para dentro porque vai que, né? Então, na entrada, quando esse paciente chega, então o cara lá da ponta, ele tem que me dizer por que ele vai internar esse doente. E qual que é a programação desse doente dentro da unidade. Então, a gente tem que fazer um desenho, meio que seja, mesmo que seja, que não cumpra, que não seja exatamente daquela forma, mas ele tem que me dar um spoiler do que eu vou precisar fazer, do que esse doente precisa e quanto tempo eu vou ficar com esse doente internado aqui, para eu trabalhar em cima disso. Né? Que se você trabalhar e conseguir chegar em cima daquilo que você propõe, você já vai ter um resultado bom. Então, nesse plano terapêutico, eu coloquei as coisas que são mais entraves dentro da nossa unidade. Por exemplo, ali eu coloquei a realização de colônia de ressonância ou outro exame que não tem na nossa unidade. A gente tem uma dificuldade de pacientes que ficam 1 semana, 10 dias esperando para fazer esse exame. Então, é um entrave. Então, a gente já colocou aquele ali para, se ele me sinalizar aquilo ali, esse paciente ele já entra ali no meu quadro e eu já vou batalhar em cima daquilo ali. Tá? Lógico que a gente tem uma adesão não muito boa dos colegas para o preenchimento desse plano terapêutico, mas é trabalho de formiguinha, dia após dia, pedindo, falando, mostrando, conversando, e a gente vai chegar lá. Bom, vou trazer aqui para vocês o impacto da execução dessa ferramenta e da nossa insistência em executar, em fazer, em começar de alguma forma. Em janeiro, aqui no primeiro quadro, você não está anotado, mas é janeiro, fevereiro e março, tá? Em janeiro nós temos 2 clínicas que ficam pacientes cirúrgicos, tá? Que é a clínica cirúrgica mesmo, que é o azul, a unidade de internação, que fica pós-operatórios e fica no andar, e a clínica cirúrgica de observação, que são os pacientes que, em sua grande maioria, estão em observação ou estão aguardando alguma conduta ou fazendo algum exame para dar um destino para eles, se vai internar, se vai sair, se vai operar, alguma coisa do tipo.
Então, o nosso objetivo, o foco principal nosso foi na unidade de internação que fica no andar, que é a coluna azul. Em janeiro, a gente tinha uma taxa de ocupação de 64%, em fevereiro de 67%, a gente cai agora em março para 59%. A nosso tempo médio de permanência, a gente iniciou o ano com 8 dias de tempo médio de permanência, a gente teve uma redução agora no mês de março de 25%, de 8 a gente caiu para 6. Então, a gente tem uma enfermaria que está menos lotada, a gente consegue evacuar mais outros setores, porque por que a gente objetivou primeiro a unidade de internação e o andar? Porque nós é que fazemos toda a evacuação do centro cirúrgico, da UTI, da sala de emergência. Então, esse paciente, ele entrou ali, se a gente não tiver um leito disponível e tiver um paciente na UTI de alta, acaba que a gente trava a UTI, a gente trava a sala de emergência, a gente trava o centro cirúrgico de rodar. Então, a gente objetivou na ponta mesmo, onde vai se resolver a situação, digamos assim. Bom, como sustentabilidade do projeto, a gente tem realizado reuniões, como eu falei, de forma informal, treinamento da equipe, até a gente tem outros profissionais da equipe que estão engajados, tem uma foto aqui da nossa colega fisioterapeuta também, que ajuda ali na execução. Eu estou trazendo toda a equipe, envolvendo todo mundo, seja o fisioterapeuta, seja o enfermeiro, até os nossos técnicos, eu quero que todo mundo entre, todo mundo faça parte, porque como a gente aprende aqui com vocês no link, como eu aprendi quando a gente foi para o treinamento ano passado, é que um hospital de excelência não é aquele que funciona porque a Jennifer está lá fazendo o serviço, não, é aquele que funciona a equipe como um todo. Então, eu estou aqui, eu quero que isso seja feito, eu quero entrar na cabeça das pessoas para que eu não estiver aqui, isso se perpetuar, né? Então, o hospital de excelência, ele vai, a assistência de excelência, ela vai se dar dessa forma, não porque eu estou lá resolvendo tudo, porque eu sou o cara, né? Mas porque a minha equipe, independente da equipe, a gente vai manter o nosso padrão, tá bom? Então, eu queria aqui agradecer os nossos consultores, o Gutenberg e o Jean, por todo o apoio nisso aí, agradecer ao Hospital Sírio-Libanês pela ajuda e também aos profissionais do nosso hospital que estão aqui assistindo e que estão fazendo ali comigo um trabalho de formiguinha para a gente poder chegar nos melhores resultados, objetivando sempre a melhor assistência para o nosso paciente, que não se dissocia de uma gestão realizada de forma adequada e otimizada. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a doutora Jennifer, do Hospital 28 de Agosto. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua apresentação e compartilhar conosco. Lembrando, convido todos a interagirem no nosso chat, enviando perguntas, sugestões, pode ser no chat ou mesmo levantando a mão na plataforma, que vai entrar numa fila de perguntas e respostas. E aproveitando perguntas e respostas, agora eu vou convidar o Dr. Leonardo Lima de Leite, para ser o nosso moderador de perguntas e respostas. Dr. Leonardo, muito bem-vindo, obrigado. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas e respostas. Obrigado, meu amigo. Eu vou recebendo aqui, né? Enquanto isso, eu já espero que vocês, todos, nós somos 115 pessoas na sala, né? Esse momento é um momento de oportunidade de vocês realizarem esse intercâmbio aí de perguntas, troca de experiências, né? Fizeram uma pergunta aqui, é o Hospital Regional de Cotia. Tá? Vou iniciar. Primeira pergunta. Quais os maiores desafios encontrados no centro cirúrgico e os maiores motivos de atrasos e cancelamentos de vocês? Patrícia. Oi, Leonardo. Tudo bom? Bom, tudo bem. Bom, acho que o que eu posso dizer é assim, os principais motivos de atraso, a gente tinha essa coisa eu acho que eu falei um pouquinho na apresentação, mas essa coisa de gerar a cirurgia num lugar que não era o centro cirúrgico, que precisava levar as coisas para gerar, a pessoa aí ficava esperando fazer a internação para depois gerar a cirurgia, isso acabava atrasando as cirurgias, e aí atrasando a primeira, as demais acabam indo na sequência, né, e todas acabavam atrasando. Então, quando a gente fez com que a própria internação gerasse a cirurgia no sistema, a gente conseguiu reduzir esses atrasos. Além daquilo que eu falei, que foi a mudança do APA, né, para um dia que não é o dia da cirurgia, isso também reduziu os nossos cancelamentos, porque aí o médico avalia o paciente antes, tem condição de estabilizar esse paciente clinicamente.
Acho que a gente fez a revisão dos kits do centro cirúrgico, a revisão dos kits da CME, isso ajudou a gente também a evitar e a reduzir os cancelamentos. Desafios a gente encontrou bastante, mas acho que quando a equipe está disposta a fazer, a gente trabalha e muda o jeito de olhar e de fazer alguma coisa, acho que a gente consegue encarar esses desafios. Queria estimular também aqui a Patrícia, a Gênesis e a Priscila também a perguntarem entre si. Né? Importante a gente estar fazendo esse momento aí. Né? Em relação a essa pergunta, Jennifer, tudo bom, querida? Como é que está o 28 de agosto? Motivos de atraso, de cancelamentos cirúrgicos? Você, como excelente cirurgiã, fala para a gente. Olha, os atrasos reduziram bastante, a gente teve uma redução bem significativa. Os cancelamentos a gente ainda está trabalhando em cima disso, mas o tempo de atraso da primeira cirurgia já diminuiu. Então, a gente está muito feliz com isso. E principalmente com a utilização da ferramenta do Kamishibai no centro cirúrgico. Priscila, Santa Casa, como é que está sendo a experiência em relação ao bloco, os desafios encontrados em bloco cirúrgico, dentro da unidade de internação? Então, eu faço parte também da supervisão da clínica cirúrgica do segundo andar. Então, a gente trabalha em paralelo hoje no projeto também do centro cirúrgico. Hoje a gente percebe que a mudança de cultura dos nossos médicos e até mesmo das equipes, elas já estão vindo de uma maneira positiva. Antes a gente tinha, assim, muitos cancelamentos, e os cancelamentos em si, eles não eram prévios. Eles eram de última hora, a gente colocava os pacientes em dieta e depois já fazia esses cancelamentos em cima da hora. Então, junto com o projeto, em paralelo com a nossa unidade de internação, porque nós que recebemos esses pacientes desse centro cirúrgico e preparamos eles também, está sendo bem positivo a mudança de cultura e até mesmo a percepção médica em aceitar o projeto e em conhecer. Eu acredito que esse trabalho de formiguinha, igualzinho a doutora Jennifer falou, igualzinho a Patrícia falou, se a gente trabalhar plantando, informando e mostrando para eles que tudo isso tem uma melhora tanto para o profissional que está executando e o nosso produto final, que é o nosso paciente, ele vai ser sucesso aqui também. Aqui no chat, surgiu uma pergunta que eu não sei para qual, vou direcionar para as três, tá? O Nonato, que é colega nosso, consultor médico, que esteve agora conosco, que está no Hospital Regional de Cotia, né? Ele colocou em relação ao impacto da gestão visual. O Kamishibai, como é que tem representado para vocês? Né? A gente mostrou um pouco lá do que ela está utilizando, né, para a gestão da enfermaria. O que está representando para vocês? Jennifer? Olha, como o meu tema, né, é gestão visual, gestão à vista. Então, a questão de você ter o visual, de você ter aquilo ali para qualquer um ver, para a equipe toda ter acesso, ela implica diretamente na execução de forma mais assertiva da sua função. Então, quando a gente coloca lá que a gente tem uma pendência de enfermagem, o enfermeiro ele vai se mexer para querer resolver aquilo, porque ele não quer ser o motivo do paciente não ir para casa. Então, quando a gente torna aquilo visual, aquilo palpável, é natural, é instintivo do ser humano querer resolver e ter melhor percepção do que está acontecendo. É o famoso desenhar. Não tem aquela brincadeira, você entendeu o que é desenha? É basicamente isso, a gente está desenhando o que está acontecendo. É diferente de você chegar, pegar um calhamaço de prontuário e ver lá o que está faltando para esse doente ir embora. Isso demanda tempo, e isso é desconfortável. Quando você chega, você bate o olho, você consegue ver, o problema está ali, vamos trabalhar em cima disso. E isso fica fácil para toda a equipe ter esse acesso. Não fica só a Jennifer sabendo o que é a pendência, a enfermagem sabe. Então, se amanhã a Jennifer não vier, o enfermeiro de amanhã vai saber que está pendente. Ela vai chegar no doutor fulano e vai falar, doutor, pendência de vocês, esse exame aqui, essa sonda aqui, essa ferida aqui. Então, a gente consegue direcionar e palpar qual que é a dificuldade que você tem, qual que é o entrave. E isso é uma coisa poderosíssima, né? Eu, na minha santa ignorância, até conhecer isso e achava que isso não fazia diferença. E
na prática, você tem noção e palpa que aquilo é de fato realidade. Eu acho que é basicamente isso. Só para complementar, gente, teve uma pessoa que fez uma pergunta acrescentando a isso, né? Ela perguntou qual o impacto que você vê essa direcionado no tempo médio de permanência desses pacientes. Essa queda, o que foi que você viu depois da aplicação? Quanto tempo aí teve de queda após a aplicação dessas ferramentas? Isso, a gente iniciou, né, lá, quando chegou a ferramenta para a gente já colocou em execução, e eu tenho propriedade de dizer que sim, teve um impacto direto, porque a gente conseguiu entender o que estava faltando. Porque eu tenho um controle de um mapa, né? E lá no mapa a gente tem o tempo. Só que lá naquele mapa que eu tenho, eu olho lá, o paciente está 15 dias, 10 dias, 8 dias, 6 dias. Eu não conseguia entender o porquê, o que estava faltando. Eu tenho as informações, só que aquilo não era palpável. Então, quando eu estudei o que impede, quais são os entraves que eu tenho para alta? O paciente tem que estar comendo, ele tem que estar com uma ferida boa, ele não pode estar usando sondas e drenos, né? Na sua grande maioria, tem algumas exceções, mas na sua grande maioria a gente não manda. Ele não tem que ter pendência de exame, tem que ter finalizado o antibiótico, ou pelo menos a gente conseguir passar um antibiótico previoral para casa. Então, colocando isso de uma forma palpável, você consegue entender qual que é o entrave, o que está faltando. E a partir daí, a gente colocar para resolver. Porque você chega lá, você olha, tá com sonda, aí no outro dia tá com sonda, aí no outro dia tá... Por que tá com sonda? Entendeu? Aí passou no segundo dia ainda tá com sonda, eu já questiono a minha equipe, por que tá com sonda? Pega o prontuário, vamos olhar. Então, se o meu médico que passou de manhã, ele não teve essa atenção, passou batido, então a hora que eu chego e eu bato o olho, eu mesmo vou lá, olho o prontuário, mudo a dieta, tiro a sonda, entendeu? É basicamente isso. Os maiores gargalos para alta, que o colega colocou ali na pergunta, era realmente entender o que está faltando para alta. Por que não foi ainda? Qual que é a pendência? Quando você não sabe o que está pendente, você não consegue resolver. É você entender onde está o problema, você identificar o problema. Então, a ferramenta do Camshibá, ela te permite isso. Quando eu fiz a adequação para o meio médico, que eu coloquei todas as pendências, o que acontecia antes? Eu chegava para o meu prescritor, doutor, por que fulano não foi de alta ainda? Ah, não, porque está com sonda. Tá, beleza, tá com sonda, botei lá a sonda. Aí no dia seguinte, doutor, mas por que fulano não foi de alta? Não, porque tá com sonda. Mas por que tá com sonda? E aí a gente consegue bater em cima de cada detalhezinho desse. Quando eu tiro todos esses entraves, a minha pendência da equipe multi, ela é muito menor. E é muito mais fácil de resolver. Se eu tenho lá uma questão da nutrição, eu aciono a nutrição em questão de 1 hora, no máximo, estourando 1 hora, eu já consigo que ela suba e faça as orientações para o meu paciente poder ir para casa no uso de uma sonda nasoentérica. Entende? Então, a minha principal dificuldade era entender qual era a pendência e trabalhar em cima da pendência da alçada médica. Entende? E aí, quando eu mapeei isso, identifiquei quais são os pontos que me travavam essa alta e comecei a ter esse visual, esse palpável. Você caiu? Parece que caiu, Léo. A imagem, né? Vamos lá, vamos aproveitar a tela retornar, né? E trazer a pergunta para a Priscila, para a Patrícia. Né? O Nonato colocou aqui qual a principal repercussão em indicadores, né, que a gente está mensurando hoje, até o momento do projeto para vocês. O que chama mais atenção? Priscila? Bom, em relação ao 5S, a partir do momento que houve essa mudança de percepção, de padronização, de organização, melhorou muito o nosso processo de trabalho dentro do nosso setor. O setor de queimados hoje, ele é um setor de produção. Ele é um setor onde ele atende o paciente, ele direciona esse paciente para um banho. Então, o banho do queimado é feito numa sala exclusiva e a gente tem tempo de início, começo e fim. E no começo do projeto, nós estávamos muito perdidos nesse tempo em relação do quê? Não está dando tempo porque está faltando isso, está faltando isso. E no final das contas, o que estava faltando era a organização, era a padronização do processo. E hoje, dentro de indicadores, hoje os nossos pacientes, até mesmo porque
Junto com o 5S veio a parte de direcionamento de alta, de programação, e por ser também um setor de cirúrgica, faz parte do bloco, a gente começou a fazer essa discussão. Esse paciente, para ele poder ir embora, o que ele necessita, além do direcionamento, da padronização da organização dentro do 5S, o que dentro do nosso processo de trabalho, de giro de leito, de assistência desse paciente, nós podemos somar. Então, a mudança no processo, até mesmo com os médicos do nosso setor, em direcionamento do que está sendo feito com o paciente, o que necessita para ele poder ter a alta dele, em conjunto com a equipe multi, porque lá o curativo ele é crucial, o pensamento em conjunto da equipe, e mais o direcionamento da padronização de fluxo, porque hoje o meu colaborador, hoje a equipe multi, ela já tem um direcionamento dela chegar, o setor está organizado, ela já sabe o que ela precisa fazer de uma maneira organizada, então ela já otimizou os banhos. Hoje a gente tem uma equipe que consegue entrar no horário correto no banho e consegue sair dessa sala de banhos num tempo hábil de quê? De finalizar as escritas deles e dos registros deles, que antes eles se perdiam muito nessa parte de organização setorial, que tinha que acabar o banho, tinha que organizar a bound, tinha que organizar o posto de enfermagem, e hoje eles já entram e já saem com tudo isso organizado, então eles só dão continuidade. Então, melhoramos bastante na parte de indicador de giro de leito, na parte também de questão de controle de insumo, de MAT-MED, dentro do setor dos queimados, e também na parte de conversa e de alinhamento de processo com a equipe multi. Perfeito. Patrícia, fazer uma pergunta para você. Oi. Essa aqui vem direto do nosso coordenador do projeto, Dr. Razível, coordenador médico, e ele perguntou o seguinte: o hospital tem notado o pronto-socorro, né, mantendo uma lotação confortável, nível de conforto, rotina para trabalhar, né, o sistema puxado de vocês, né, que é o intuito da gente estar trabalhando em unidade de internação, bloco cirúrgico, ele tem funcionado, né? Responde para a gente. Bom, o nosso pronto-socorro, ele é um pouquinho diferente, como eu falei, do pronto-socorro que a gente tinha lá na fase 1. Então, quando a gente retomou o projeto, a gente teve que olhar de novo para o nosso pronto-socorro. Então, a gente calculou novamente o nosso PCP, a gente recontou os nossos pontos de cuidado e, com isso, a gente conseguiu aí ficar numa lotação confortável, porque a gente transformou uma área que era uma área de observação e em uma área de internação. A gente reformulou a forma como a gente olhava para o nosso pronto-socorro, para a gente se adaptar à nossa nova realidade. O sistema puxado é um grande desafio para a gente aqui. Os enfermeiros das enfermarias, eles ainda nos causam um pouquinho de problema para conseguir puxar os pacientes do PS, mas eu acho que o NIR tem nos ajudado muito, a gente tem uma enfermeira do NIR, a fazer esse sistema puxado funcionar. Mas ainda é um grande desafio, porque o PS tem mais vontade de subir o paciente do que a enfermaria tem de puxar, né? Mas acho que é uma coisa que a gente continua olhando para isso, então a gente não abandonou, a gente continua olhando e a gente sabe que o projeto está na segunda fase, mas a primeira fase ainda está funcionando aqui para a gente. Então, a gente olha para o PS todos os dias, a gente olha para o nosso PCP todos os dias, a gente olha para o nosso NIDOX todos os dias, com o objetivo de não se perder o que foi conquistado na primeira fase do projeto e conseguir manter os ganhos que a gente já teve. Complementa também das cirurgias de urgência, que a gente acompanha diariamente no dele. Só para complementando um pouquinho a respeito, acho que queria falar da pergunta dos indicadores, né? Porque acho importante. A gente ainda não teve muito tempo para olhar esses resultados caindo como a gente gostaria, mas o objetivo que a gente tem é que reduza, né, a nossa taxa de cancelamento cirúrgico,
e melhore a nossa performance cirúrgica e a nossa performance de agendamento, porque a gente entende que aí a gente vai conseguir colocar os nossos centros cirúrgicos no trilho, né? E a gente monitora aí as nossas cirurgias de urgência e emergência, porque elas têm muito impacto nos nossos resultados. Muito. Gente, esse canal, ele vai estar aberto sempre para perguntas, para essa interação entre os hospitais. Nós temos a comunidade Lean, né? Então utiliza a comunidade, façam valer a oportunidade de estarem todos participando, né, de Transformação Lean, e troquem essas figurinhas. Vocês veem que muitos dos problemas de uns são problemas do outro, né? Então, a gente tem muito o que conversar, tem muito o que trocar realmente, como eu falei, de figurinhas, para que a gente possa tentar solucionar da melhor forma as situações que afligem, né, a nossa saúde, nosso SUS, né, e tentar realmente fazer esse fluxo puxado, que foi colocado pelo Razinho, funcionar, né, tornando mais fluida a vida do hospital e dos nossos pacientes. Eu não vejo mais perguntas, Giba, aqui no chat, não vejo perguntas aqui no WhatsApp. Vou passar para você, meu amigo. Doutor Leonardo, muito obrigado. Agradeço a sua moderação. Também agradeço a prontidão dos 3 hospitais em responder as questões que foram submetidas. Fiquem à vontade em enviar novas perguntas, que nós responderemos oportunamente. E, nesse momento, eu convido o Dr. Razívio dos Reis Santos Júnior, que é o coordenador médico do projeto Lean nas Emergências, da Sociedade de Beneficência do Hospital Sírio-Libanês, para as considerações finais. Dr. Razívio, a palavra é sua, agradeço. Obrigado, Gilberto, obrigado a todos, obrigado pelas apresentações aí, da Priscila, da Patrícia, da Jennifer. Parabenizo a todos aí dos hospitais pela apresentação, tanto o 28 de agosto, o Hospital Regional de Cotia, Santa Casa de Campo Grande. Fico muito feliz de todos estarem aqui compartilhando esses aprendizados. Peço desculpa que eu estou num ambiente um pouco barulhento, eu estou no aeroporto, mas fico muito feliz de ver vocês crescendo, e o objetivo é exatamente esse, né, Gilberto, Leonardo, time todo aí, né? Quando a gente veio com o projeto de transformação Lean dos hospitais, foi exatamente para dar sustentabilidade para as mudanças que a gente tinha feito, que vocês também fizeram no fase 1. Então, o sistema puxado é fundamental, as enfermarias funcionando é fundamental, o centro cirúrgico, mas sem descuidar nenhum do pronto-socorro. Foi o motivo e a porta de entrada nossa nesse projeto. E ao fim e ao cabo, o que a gente quer é reduzir mortes, reduzir complicações evitáveis, e que a gente possa realmente ampliar o acesso das pessoas, né? E com isso, cuidar delas de uma forma mais precoce, cuidar delas dentro da janela terapêutica, de modo que a gente não fique colecionando complicações e que a nossa capacidade aumente, porque eu estou reduzindo o desperdício. E sem forçar ninguém, né? Eu estava hoje ainda visitando o centro cirúrgico do Hospital Sírio-Libanês, e obviamente que vocês têm, dessa mesma forma, médicos que operam mais rápido, médicos que operam mais devagar. A gente não está pedindo para que o médico que opera na velocidade mais devagar, mas que tem menos complicações, que faz tudo muito bem feito, que ele opere rápido, que é uma característica dele. O que a gente quer é que os médicos e a equipe, elas cumpram os combinados. Então, se a cirurgia dele gasta 3 horas, então a gente vai colocar lá na previsão de uso da sala de 3 horas. E de vez em quando pode ter uma complicação ou outra, a gente espera que não, mas se alguém faz com 1h30, que ótimo, a gente vai programar para ele com 1h30. Mas eu não vou fazer o de 3 horas operar em 1h30, porque senão a gente vai ter problema, né? Então, respeitando as características, especificidade de cada um, especificidade de cada tipo de paciente, a gente ampliar
a nossa capacidade com a redução dos desperdícios. Isso é extremamente importante, né? Vocês colocaram aí a questão do tempo médio de permanência reduzindo. Então, é a gente trabalhar com mais previsibilidade. O pronto-socorro já trabalha muito com o imprevisível. A alta não pode ser uma surpresa. A gente tem que trabalhar nossos processos, nossos fluxos, para ir reduzindo as incertezas, para a gente ir reduzindo a imprevisibilidade, né? E para isso a gente tem que medir, né? Medir os tempos, medir a taxa de reinternação, medir as infecções de sítio cirúrgico, principalmente de cirurgia limpa, para a gente ver onde que a gente pode estar melhorando e comparar os resultados, né, de um hospital com o outro. Vocês podem fazer isso, né? Depois a gente divulgar desfecho, né? Que é a grande questão que a gente tem discutido agora, que é a gente está trabalhando de forma que a gente possa mensurar os desfechos, medir os desfechos e divulgar os desfechos para a população saber onde que ela tem que procurar quando ela tiver algum problema. Então, eu queria parabenizar todos vocês, agradecer ao Ministério da Saúde, agradecer o FONAS, o CONASEMES, agradecer a toda a nossa equipe de médicos especialistas, agradecer a todas as equipes dos hospitais participantes e desejar sucesso aí do meio para frente que a gente está agora do projeto, né? Espero ter lindas histórias para a gente estar contando Brasil afora e, com isso, a gente poder estar mudando realmente a política de urgências para muito melhor do nosso país. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Obrigado, doutor Razível. Obrigado, doutor Razível. Agradeço aí a sua contribuição, suas palavras, e agradeço a todos que se mantiveram aí no fórum até agora. É um prazer enorme ter a oportunidade de participar de um fórum rico, com tanta informação boa como essa que vocês compartilharam com a gente. E informo que estamos no nosso tempo, vamos encerrar o fórum agora às 16h57, dentro do horário previsto, dentro do horário planejado, e continuamos abertos, né? Vocês podem submeter perguntas através dos consultores que fazem as visitas quinzenais até vocês. Muito obrigado a todos, foi um prazer enorme estar com vocês.